Café safra 23-24, projeções distintas causam oscilações de preços. Você já está acompanhando a gente pelas redes sociais? Facebook, Instagram, YouTube e também em plataformas de áudio como Spotify, Deezer, TuneIn? Pesquise aí, Paracatu Rural. Economia Rural. A safra 2023-24 do café brasileiro se encontra em reta final de colheita. E mesmo diante de fatores adversos, envolvendo o mercado e a instabilidade climática, os produtores de café estão confiantes de que conseguirão bons números no final das contas. Haroldo Bonfá, economista da Faros Consultoria, faz agora um resumo dos principais pontos que envolvem a atual safra cafeeira. Ele destaca a divergência nas projeções da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, e USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, acerca do montante final da colheita do café. A CONAB estipula cerca de 54,7 milhões de sacas do grão, enquanto o USDA prevê mais de 66 milhões de sacas, o que acaba gerando então essa divergência no cálculo das cotações do café e prejudica tanto o produtor quanto o consumidor final. Olá, Francis. Olá, Paracatu Rural. Estamos aqui hoje para analisar a safra 23-24. A colheita está terminando. Conilon se reporta que houve sim uma quebra. Nós estamos falando aí de 10, 20%, que deve ficar com um número aproximadamente de 21 milhões de sacas. Não é pouco, poderia ser muito mais, poderia ser 23, por exemplo, milhões de sacas. Existe ainda bastante controvérsia e precisamos ver realmente o que vai finalmente acontecer. Para o Arábica, nós já estamos aí com mais de 90% colhido. Tem sim reportes de que o café colheu bem, que houve sim renda boa e que a bebida também está boa. Não é uniforme, é lógico, mas todos os efeitos que tivemos de florada complicada, seca, etc., parece que foram superadas de uma maneira ou de outra e que o resultado final vai ser sim um bom número. Que número? Bom, é uma discussão muito grande. Nós temos aí a CONAB, já na sua segunda estimativa de safra, falando o número aí de 54,7 milhões de sacas, sendo 37,9 de Arábica e 17 de Conilon. Esse é um contraste muito grande quando você vê os números da USDA, do Departamento de Agricultura americana. Ele traz números de 66,4 milhões de sacas, 44,7 apenas de Arábica e 21,7 de Conilon. O Conilon não está tão ruim. O Arábica está bem, com uma mão bem pesada a favor deles. Pode ser que com isso o mercado esteja assim com uma precificação mais leve. O que é uma precificação mais leve? É uma discussão aí sobre se teremos ou não embarques suficientes para atender a demanda mundial. Estados Unidos, o Departamento de Agricultura americano está estimando aí um número extremamente forte de 44 milhões de sacas de exportação. Fazendo um cálculo rápido, isso teria que ter mais ou menos 3,7 milhões de sacas por mês. Difícil de se alcançar esse número. O número mais plausível aí seria por volta de 39, 40 milhões de sacas, conquanto a gente tem assim uma safra acima de 64 milhões de sacas. Por que essa discrepância? Isso é uma discussão muito grande, metodologia, disponibilidade, enfim, e interesses. Essa discussão de diferença de previsão de safra entre o governo americano e o governo brasileiro pode sim
tem uma conotação política econômica. Um quer que o preço baixe, outro quer que o preço suba. Mas não é justo nós ficarmos nessa dependência, dessa variação de números, e com isso você ter preços distorcidos, tanto de baixa como de alta. Bom, faz parte, sempre foi assim, infelizmente as chances são de que isso continuará. O que mais nós temos aí em relação a esses números da safra 23-24? O consumo no mercado interno esteve muito estável até um pouco demais. Pode ser que com a redução da inflação, aumento de renda, você tem aí uma volta de consumo de cafés de qualidade. Cafés de qualidade potencial, saiu um report recente falando que corresponde a 25% de todo o café consumido no Brasil. É importante, né? Tem esse valor, e tem também a importância do consumo lá fora, que também está com uma inflação diminuindo internacionalmente, e chances são que o mesmo se aplique, ou seja, que você tem aí um aumento de consumo internacional um pouco maior do que o usual, e para qualidades melhores, uma vez que está assim havendo um aumento de renda também no mercado internacional. Uma outra característica que eu acho que seria importante mencionar é o clima. O clima, já mencionei há pouco, falando sobre que tivemos aí um pouco de seca, a florada foi desuniforme, tivemos chuvas, vento, enfim, tudo parte do mercado, tudo parte da época que se passou, né? O final da Laninha e agora a chegada do El Niño. Então a safra 24-25, né, que vai começar com a sua florada agora em setembro, alguns analistas falam em 75 milhões de sacas, lembrando que nós estamos saindo aí de um número de 60 e poucos, 64 por exemplo, né, é um número muito forte que pode sim pressionar o mercado internacional para baixo, né? O que isso pode ter como consequências? Bom, primeiro, a florada pode não ser tão boa. Segundo, em época de El Niño, temperaturas muito quentes pode fazer aí abortamento ou diminuição do tamanho do grão no nosso verão, que há por vir aí só em 2024. E em terceiro, tivemos sim, ou temos sim, projeções de chuvas um pouco mais intensas em algumas regiões, inclusive cafeeiras. Isso é um bom sinal, porém, como já mencionei há pouco, um verão bem quente à espera, lembrando que agora o verão no hemisfério norte foi um dos maiores do mundo, ou seja, tempos muito quentes que provocaram, além de outros problemas, queimadas. E o mesmo não deve ser diferente aqui no Brasil. É um ponto que nós devemos ficar aí bem atentos. Um terceiro ponto que eu acho que é extremamente significativo é o dólar em relação ao real, ou o real em relação ao dólar, né? O que temos aí? Primeiro, no começo do ano havia uma discussão muito grande para que rumo seguiria. Iríamos ao nível de R$6 o dólar, ou nós iríamos aí para uns 4,50, né? Muito díspares essas informações, e naquela época, começo do ano, a discussão era se as políticas governamentais, em termos de uma rigidez mais monetária, um combate à inflação mais duro e aumento aí do emprego, do nível do emprego, se isso ia se vingar e se isso ia acontecer. Se parece, os números estão mostrando que sim, que assim que está havendo esse controle monetário, o Brasil acabou de ganhar agora, recentemente, uma avaliação mais positiva em termos do comportamento do pagamento de dívida internacional, os ratings, e com isso melhora a entrada de dinheiro no Brasil. Com isso, melhora sim a taxa do dólar, ou seja, o real fica mais valorizado. Nós estamos aí falando em números
de 4,70, de qualquer forma abaixo de 5, né? Essa é a previsão do mercado até o final do ano. E com isso, tem que sim os exportadores se precaver, fazer bastante conta e se programar para que esses números possam acontecer. E com isso vai sim ter uma menor renda, conquanto ele não consiga uns números mais expressivos nessa taxa de câmbio. No entanto, vamos tentar olhar pelo lado positivo. Você pagará menos frete em reais, teoricamente, o seu defensivo agrícola, o seu diesel e aí o seu fertilizante, chances são de que você pague menos, por causa da taxa do dólar, né, que estaria mais valorizado. São notícias que precisam ainda ser confirmadas, mas de qualquer forma é uma maneira de você ver uma redução aí de custo de produção. Como outra colocação que nós temos aí super importante, que aconteceu na safra 23-24, foi o efeito mão de obra, né? É normal que grandes lavouras, há necessidade de grandes equipes para a colheita numa época muito curta, nós estamos falando dos 2, 3 meses, e a presença de maquinários, a presença de mão de obra mais especializada, e com isso um aumento de produtividade foi necessário e sempre será necessário. Quem sobrou dinheiro investiu mais ainda em tecnologia, não só de colheita como de pós-colheita, né? Que todos sabemos faz uma enorme diferença para o produto final. Esse produto final que será comercializado agora, 23, 24, é super importante a sua classificação e o seu armazenamento apropriadamente para que você tenha uma ótima remuneração e, para tanto, a sua melhor avaliação. Tudo isso faz parte também de todo o processo do café que estamos extremamente acostumados. No entanto, é sempre bom lembrar que conhecimento, tecnologia e investimentos são importantíssimos para aumentar a sua remuneração. Tenham todos aí uma excelente semana. Um grande abraço, até logo. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? A quarta lei de Deus. As 3 primeiras leis de Deus mostram para as pessoas como tratar a Deus. O resto das 10 nos mostram como Deus quer que tratemos uns aos outros. Não é interessante que o primeiro relacionamento para nossa instrução seja o de um filho para com os pais? Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Texto que está em Deuteronômio capítulo 5, verso 16. Depois de descobrir como manter o bebê vivo, a próxima coisa mais importante que os pais podem fazer é ensinar aos seus filhos obediência e respeito. Quanto mais jovem, melhor. As crianças nunca irão levar o conceito de Deus a sério se elas não aprenderem sobre a autoridade parental. As crianças também nunca irão se desenvolver até serem jovens, empregáveis, se não aprenderem a seguir instruções de outros, a serem responsáveis com os padrões dos outros, manterem os seus próprios egos em xeque e aceitarem a responsabilidade pelos próprios erros. Essa lei é tão importante que Deus anexou a ela 2 doces promessas para quem obedecer aos pais. Sua qualidade de vida será melhor e a sua quantidade de vida aumentará. Ele anexa 2 maldições divinas para as pessoas que decidem desafiar autoridades.
Aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Texto que está em Romanos, capítulo 13, verso 2. Pais, vocês deveriam ter que dar ordens apenas uma vez. Esse devocional faz parte do plano de estudos Os 10 Mandamentos, do aplicativo bíblia.com. E assim a gente encerra o seu Paracatu Rural agradecendo a sua atenção. Compartilhe esse conteúdo, tá ok? Com seus amigos, com todos os seus familiares em diversos aplicativos. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.